boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula, de estudo bíblico da comunidade evangélica de Miami. O nosso tema de hoje é o Evangelho de Mateus. Então aí está a nossa capinha, mostrando aí o que a gente vai estudar. Mas eu, antes de começar a nossa aula, gostaria de fazer uma pequena oração, só para a gente então pedir ao Espírito Santo para estar nos direcionando nesta aula. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais este dia, Senhor, na tua casa, na tua presença. Quero te glorificar, ó Deus, exaltar o teu nome, porque tu és bom. E as tuas misericórdias, Pai, dura para sempre. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para estudar, Pai, o Evangelho de Mateus, junto com os meus irmãos, minhas irmãs. E, Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dirija neste tempo, Pai, da nossa aula, Senhor, e que o Senhor abra os nossos corações para receber, nos dar entendimento, compreensão, ó Pai, e que, Senhor, a tua palavra gere frutos em nós, ó Pai, e através de nós, Pai. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, boa noite. Então, hoje, o Evangelho de Mateus. Mateus, uma pessoa muito querida, um dos evangelhos sinópticos que nós estudamos na aula passada, aprendemos que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos bem parecidos, porém não idênticos, mas o evangelho de João, é bastante diferente, tem algumas conotações, passagens, diferentes desses três evangelhos. Os três evangelhos são sinóticos porque são semelhantes. Então, a gente pode buscar uma passagem, e ver que os outros dois, se você vai, por exemplo, no livro de Mateus, você consegue no livro de Marcos e Lucas mais detalhes a respeito daquela passagem, para você ter uma ideia, podendo ter uma ideia geral daquilo que Jesus, então, naquele momento estava ali para dizer, Então, uma introdução, uma das experiências, mais incríveis aos contemporâneos de Jesus, que seriam então os seus discípulos, foi encontrar-se pessoalmente com ele. Então, uma oportunidade sem igual, poder estar vivo naquele momento que Jesus, então, estava passando aqui pela terra e deixando, então, os seus ensinamentos, A gente sabe que a humildade, de Jesus e o amor dele contagiava as pessoas por onde ele passava, E a gente vê, ao mesmo tempo, que embora Jesus fosse essa pessoa muito amorosa, tinha um amor sem igual, ele foi uma pessoa perseguida, ele passou por sofrimentos e abandono e acabou então sendo pregado numa cruz. Mas Jesus não ficou ali, morto, ele ressuscitou, e é essa nossa alegria, de termos a presença de Jesus em nossos corações, Bom, nós encontramos então um dos evangelistas, no caso Mateus, que se tornou também apóstolo de Jesus, um dia comum do trabalho dele. Quando a gente menos espera, você está fazendo alguma coisa e de repente Jesus passa e Jesus nos chama, Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, num determinado dia da nossa vida, quando a gente menos esperava, de repente Jesus passou
e disse, né? Siga-me, né? E por isso nós estamos aqui hoje aprendendo a palavra de Deus. Agora, o convite de Jesus não é um convite comum, né? Esse siga-me é uma condição radical para seguir Jesus, né? Ele não é assim, siga-me e vamos fazer o que você quer. Não. Siga-me e você vai fazer o que eu te dizer que você tem que fazer. Por quê? Porque ele quer ser autoritário? Não. Porque ele sabe o que é melhor para nós, né? Ele passou aqui por esta vida, né? E ele, melhor do que nós, sabe o que é ser um ser humano, com todo o sofrimento, as perseguições, o abandono, o desprezo, né? Então ele já passou por tudo isso, então ele conhece muito bem a nossa vida, né? E ele sabe momentos difíceis que nós passamos e ele quer nos ajudar, né? Ele quer estar conosco, ele quer nos direcionar na nossa vida. Então, quando esses evangelistas, eles receberam essa oferta, né? Siga-me, é porque Jesus queria fazer na vida deles algo extraordinário e através da vida deles. E hoje, né, nós podemos dizer que eles realmente seguiram Jesus, eles fizeram a vontade de Jesus, foram obedientes, e por isso que hoje nós temos os evangelhos escritos e nós podemos estar aqui então para aprender um pouquinho mais, tá? O que aconteceu, né? Quando Mateus recebeu essa oferta, né? Siga-me, porque ali, quando a gente vê essa passagem, Mateus 9:10, é um momento que Mateus estava no seu trabalho, né? Mateus, ele era que a gente diz da época lá, um publicano. O que seria um publicano? Ele era um cobrador de impostos. Ele trabalhava para os romanos. A gente sempre tem que estar lembrando disso, que naquele momento da vida de Jesus, o Império Romano, ele tinha se expandido por toda aquela região, sul da Europa, norte da África, né, e Jerusalém. Então toda aquela região estava ali sendo regida pelo governo de Roma. E, logicamente, Roma cobrava impostos de todas aquelas regiões. E os judeus ali em Jerusalém, não era diferente, tinham que pagar impostos. Que impostos que eles pagavam? Eram impostos alfandegários, impostos por leis que eram colocadas, e eles precisavam pagar esses impostos. E Mateus era uma dessas pessoas que trabalhava para o imperador romano. E ele então estava ali na coletoria, vamos dizer assim, sentado, ali recebendo os impostos das pessoas, e de repente passa Jesus, olha para ele e diz: siga-me, Mateus. E Mateus tem uma resposta bem positiva. Imediatamente, diz a palavra de Deus, que ele largou tudo para seguir então a Jesus. Então, o que a gente imagina? Que Mateus já sabia quem era Jesus. Ele já sabia, né, porque não se falava, né, outra coisa a não ser sobre Jesus, sobre seus milagres, sobre os sermãos, e até mesmo porque João Batista já vinha antes de Jesus anunciando que o Messias estava chegando e que então era necessário se arrepender, se batizar, crer para ser salvo. Então, com certeza, eles ali já estavam comentando essas coisas. Mateus já devia estar comentando, já ter ouvido talvez Jesus em algum momento, né? E aí, nesse momento, Jesus passa
e ainda fala com ele, né? Imagina, uma multidão atrás de Jesus, Jesus para ali para justamente falar com ele. E é assim que Jesus fala conosco, né? Jesus não fala, ei, vocês, todos aqui, vem, siga-me. Não, Jesus, ele tem esse chamado pessoal na nossa vida. Ele vai falar com cada um de nós, num determinado tempo da nossa vida, ele vai nos dar uma oportunidade, né? A oportunidade de conhecer quem é Jesus. E infelizmente, muitas pessoas perdem essa oportunidade, né? Nós estamos vivendo num mundo hoje secular, um mundo onde nós encontramos muitas distrações e falar de salvação para muitas pessoas não é um assunto muito interessante, né? A parte espiritual tem sido deixada de lado, mas a verdade é que o ser humano ele é 3 porções, né? Porção espiritual, a porção da alma, que é as emoções, e a porção física. E realmente nós podemos cuidar do nosso físico, né? Fazendo exercício, né? Manter a sua forma, manter a vaidade aí, né? De cuidar da pele, cuidar do cabelo, né? Nós gostamos de nos cuidar, mas se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, tudo isso será em vão, né? Bom, mas então Mateus respondeu de uma forma positiva, tá? E ele quis ficar então ali próximo ao mestre, né? E pelo fato dele ter se tornado um discípulo de Jesus e andar com Jesus e ver tudo que Jesus fez, não ficou muito difícil para ele escrever sobre Jesus. E Mateus, conforme nós vamos ver nessa aula, ele fala de forma assim, bem detalhada, né, sobre Jesus. Bom, noções então gerais do livro, tá? Vamos ver algumas noções. Conhecer o cenário em que o Evangelho foi escrito é de extrema importância à sua interpretação. Por isso é muito importante quando a gente vai ter momento, né, para ler a Bíblia, nós precisamos fazer isso com calma, para que a gente consiga, né, captar o entorno daquela história, porque se a gente consegue visualizar o entorno, o que estava acontecendo, não só na parte histórica, mas na parte política, a gente vai conseguir entender muito mais a Bíblia do que simplesmente a história em si, tá? Então, alguns estudiosos do Novo Testamento discordam aí, gente, quanto à autoria do Evangelho, que leva o nome de Mateus. Alguns estudiosos, eles acreditam então que talvez não foi exatamente Mateus quem escreveu o livro de Mateus, mas a gente, quando vai às tradições cristãs, nós podemos afirmar que Mateus realmente escreveu o seu livro, tá? E naquela época, né, Mateus é chamado aí de Levi, tá? Ele também é chamado de Levi. Por quê? Porque naquela época existia isso, né? A pessoa ela tinha vários nomes, uns 2 a 3 nomes. Por exemplo, as pessoas costumavam assim, da onde é Mateus? Ah, é de Nazaré. Então, Mateus de Nazaré. Aí ficava o nome de pessoa, Mateus de Nazaré. Ah, o Mateus de Nazaré, sabe que você vai, né, falando, e daqui a pouco aquilo vira um costume. Todo mundo daqui a pouco não sabe nem o nome da pessoa, mas falar, o Mateus de Nazaré, todo mundo sabe. Então, naquela época existia, tá, esse costume de chamar então de Levi. Bom, ele era um hebreu
tá? Cobrador de impostos, como falamos, publicano, e ele foi chamado então a fazer parte desse grupo seleto, né? De Cristo. Então, onde Jesus ia, onde ele caminhava, ali então os discípulos estavam com ele todo o tempo, né? De dia e de noite. Então, Jesus refere-se a Mateus como Levi, né? Para Jesus, chegou para Jesus Levi. Naquele momento ele não era Mateus ainda para Jesus, né? Era Levi, tá? E o que eu falei? Então precisamos entender o que significa Mateus, então, na língua, né, hebraica. Significa presente de Deus. Oi, Del, seja bem-vinda. Presente de Deus, o nome de Mateus. Então, quem aí pensa em ter um filho, né? É um nome bonito para você colocar, presente de Deus, tá? Ele era filho, a Bíblia diz que ele era filho, né, de Alfeu, e parece, assim, pelo caminhar da história, que não era aí o pai de Tiago, que era o irmão menor, então, tá? Mas não vamos dizer que é nem que não é, né? Porque existem algumas coisas que a Bíblia não dá detalhes. Então, mais ou menos, a gente vai estudando a Bíblia e a gente vai tirando algumas conclusões, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de data. Né? Bom, não dá para a gente também datar com precisão quando Mateus escreveu o livro dele, tá? Mas a gente vai sempre se apegar na tradição da igreja. O que é a tradição, então, da igreja, né? É que naquela época, logo no primeiro século, depois que Jesus morreu, existiam, obviamente, muitas pessoas que presenciaram tudo o que aconteceu com Jesus, os milagres, os discursos, e eram pessoas eruditas, que já escreviam, eram tipo filósofos, né? Pensadores, escritores. Então, algumas pessoas destas, que a gente chama de pais da igreja, a gente já comentou aqui em outras aulas, né? Então estavam ali já vivendo esse tempo, quando entende-se que era o momento que Mateus então escreveu o livro dele. Por quê? Porque eles também escreveram algumas coisas que daí quando você reúne, né, esses escritos, você então chega a uma certa conclusão que dá para pensar que mais ou menos Mateus escreveu aí nos anos 60 depois de Cristo. Mas essa data, pelo que outras coisas que são escritas no livro de Mateus, a gente fica com alguma dúvida. Por quê? Porque a gente sabe que nos anos 70 depois de Cristo houve uma guerra ali entre os judeus. Tá? Ali a guerra com os zelotes, né, contra os judeus, contra os romanos. Por quê? Porque os judeus não queriam mais que os romanos estivessem ali na terra deles. Eles queriam essa independência, né? Queriam expulsar, né, o Império Romano ali da Terra Santa. Mas então houve ali uma guerra. Aí fica aquela dúvida, né? Porque o que a gente sabe? Que no ano 70 o Templo de Salomão foi destruído. Tá? A gente sabe que foi destruído nessa época. Aliás, já tinha sido destruído várias vezes, através de terremotos, quando teve um imperador lá que também destruiu, terremoto e tudo mais, né? Mas ainda tinha, né, uma boa parte desse templo, e nos anos 70, nessa guerra, aí sim o templo veio ao chão. E tem uma passagem
de Mateus, que a gente sabe que Jesus está caminhando com eles, e eles falam assim: olha, Jesus, olha que templo magnífico, se referindo ao templo de Salomão. E aí Jesus diz o quê? Olha, esse templo aqui vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, não é isso que diz? E aí no final é o que nós temos hoje, o Muro das Lamentações, que foi o que sobrou do templo. Então, por isso que fica assim essa data. Alguns historiadores, por esta passagem, dizem assim: ué, se eles viram o templo, então quer dizer que não foi depois do ano 70, foi antes dos anos 70, mais ou menos 60. Só que outros historiadores aí já não se apegam então nesta passagem, tá? E acabam então achando que isso foi escrito então depois dos anos 80 até os anos 100 depois de Cristo, tá? Bom, esse momento, gente, quando Mateus estava escrevendo o seu livro sobre Jesus, era um momento de muitas perseguições. Foi um momento assim que o Império Romano perseguiu os judeus de uma forma assim muito forte, né? Muito forte. E o que aconteceu? De certa forma, embora a perseguição ninguém goste, mas até que foi bom, do outro lado. Por quê? Porque essa perseguição ela foi tão implacável que os cristãos eles se viram na necessidade de sair de Jerusalém. Então foi uma expansão do Evangelho, porque todos eles estavam só ali, em Jerusalém, né? Estavam mais concentrados. Aí nesse momento dessa perseguição, então foi aquele momento que todo mundo se mandou e foi para outros países, e aí sim o Evangelho então começou a ser difundido até que chegou nos dias de hoje, né? Nas nossas vidas. E a ideia então que a gente entende que isso sim é muito importante é entender o seguinte, que Mateus tinha como objetivo escrever este livro, tá? Para instruir as pessoas da sua época que estavam se convertendo ao Senhor, para que eles entendessem as doutrinas de Jesus, o que Jesus ensinou. Porque a gente sabe, né? Se a gente não estiver ensinando, não estiver falando, não estiver lembrando, as pessoas vão esquecendo. E tem muita coisa que fica no tempo esquecido, mas a palavra de Deus ela é tão sobrenatural, né, que ela não se desgasta com o tempo, né? É interessante isso. Ela sempre está viva e eficaz, né? Bom, então aqui o destino. Para quem então Mateus se referiu aí para poder escrever, então, quem seria a plateia? Para quem que ele escreveu, né? Existe esse escritor, Roster, né? Que ele faz várias referências aí do Antigo Testamento, e ele tem uma preocupação em mostrar o cumprimento, então, das promessas do Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, né? Então ele tem essa preocupação. Por quê? Porque os primeiros leitores, tá, dele, né, dos escritos dele, eram aqueles judeus cristãos que tinham aceitado Jesus. Então eles precisavam, além do que eles conheciam, que era lá dos antigos escritos, da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mais os profetas, né, Salmos, profetas, provérbios. Então, eles precisavam entender o que aconteceu lá atrás, que se referia a Jesus, que realmente veio a ser cumprido, né? Porque quando a gente volta lá no Antigo Testamento, a gente vai entender que o Antigo Testamento justamente está falando do quê? Está falando de Jesus, da vinda de Jesus, o que ia acontecer com Jesus, por que Jesus iria vir, por que ele teria que morrer,
para que a gente então, né, fosse salvo, tá? Outra coisa que ele faz também, que a gente nota nesse livro, é que ele está muito familiarizado então com os costumes judaicos. Então a gente vai ver durante a leitura deste livro que tem muitas coisas que estão relacionadas aos judeus, aos costumes judaicos, às festas judaicas, a maneira como os judeus entendem Deus, né? E como eles adoram a Deus. E aí, além, né, das coisas bonitas, vamos dizer assim, né, do costume deles, também ele fala aos fariseus, que eram judeus, só que judeus que queriam viver os ensinos da Bíblia antiga, né, do Antigo Testamento, mas nem aqueles ensinos eles faziam corretamente. Tá? Então, é uma coisa interessante isso, até para a nossa vida, né? E muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, né, mas a Bíblia não é suficiente para que aquelas pessoas realmente mudem de vida. Então, o que a gente chega à conclusão? Que não adianta nada a gente ter o entendimento, mas não praticar. Né? Por isso que fala, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a letra, saber a Bíblia. Quantas pessoas sabem? Até ateus sabem a Bíblia. Mas a Bíblia, ela só surte efeito em nossa vida se o nosso coração se abrir para receber aquilo que Jesus tem para nos trazer. Né? Nós temos que estar com o coração aberto para ele. E infelizmente existem muitas pessoas que estão na igreja, mas o coração está fechado. Então não recebe. E aí quando a gente não recebe, a gente também não tem vida transformada, né? Que é o que Jesus mais quer na nossa vida, tá? Bom, vamos aprender agora um pouquinho sobre o propósito do livro dele, né? Aqui nós vamos falar no entendimento de Gandhi, que é um escritor, um estudioso da Bíblia, né, que fez muitos estudos. Então ele diz o seguinte: a organização dos ensinos de Jesus, seu conteúdo fortemente ético e sua ênfase no discipulado sugere que Mateus escreveu seu evangelho para servir de manual de discipulado para os novos convertidos. Tá? E é verdade. O livro de Mateus, nós vamos ver aqui, no momento dessa aula, que Mateus estava preocupado em formar discípulos. Né? Porque, na verdade, Jesus formou 12 discípulos, e desses 12 discípulos, outros discípulos. E a nossa vida cristã só faz sentido se a gente se tornar um discípulo de Jesus. E não tem como a gente se tornar um discípulo de Jesus sem conhecer Jesus. E a única forma da gente conhecer Jesus é através da leitura e estudo bíblico. Por isso que nós estamos aqui. Porque nós queremos seguir Jesus e ser seus discípulos. Né? A gente precisa ter o caráter de Cristo. É isso que Jesus quer. Formar em nós um caráter novo. Né? O caráter de Jesus. De bondade, de alegria, né? De felicidade. Saber conduzir a nossa vida de uma forma equilibrada. Ter sabedoria, né? Vida de oração, vida de intimidade e vida de poder do Espírito Santo. Porque quanto mais a gente se aprofundar no conhecimento de Cristo, mais unção e mais poder Ele nos dá. Para fazer o quê? Para fazer aquilo que Ele disse. Ele disse o quê? Que aquele que estivesse nele, né, faria as obras que Ele fez e ainda faria maiores. Então, isso aí é uma promessa. Né? Nós
às vezes as pessoas estão vivendo uma vida tão material que não creem mais que Jesus faz milagres, não creem mais no sobrenatural, né? Fala assim, não, isso aí eu acho que nunca mais vai acontecer. Cego ver, surdo ouvir, né? Milagres extraordinários, né? Porque Jesus faz milagres todos os dias, né? Todos os dias nós recebemos milagres a todo momento, né? Porque a gente não sabe valorizar o ar, né? Que a gente respira já é um milagre, né? Quantos não conseguiram respirar mais e já não estão aqui, né? Bom, queridas, é assim. Veja bem, é importante também a questão de líderes da igreja, né? Com material de estudo, tá? Visando então a leitura litúrgica e preparação nas reuniões da igreja primitiva. Paz, seja bem-vindo. Então, veja bem, a ideia também de Mateus era isso, ele preparar então um material para que aquelas igrejas que estavam começando a ser formadas, né, os novos convertidos, eles precisavam de material, os pastores, os evangelistas, né, eles precisavam de material para ensinar as pessoas. Como é que eles iam ensinar sobre Jesus? Tinha que ter um material. Então Mateus teve essa preocupação, né? Ele se tornou pastor e ele queria que as pessoas aprendessem de Jesus, que era a maneira como eles então iriam formar outros discípulos, abrir outras igrejas, né? E poder expandir o evangelho. Então ele se preocupou com isso, de escrever tudo aquilo que ele viveu ali na vida, né, com os judeus que estavam se convertendo ali, tá? Deixa eu ver, agora vamos lá. Particularidades, então, de Mateus, tá? Vamos ver alguma coisa particular dele, né? Bom, aqui nós já falamos, né, sobre os evangelhos sinópticos, né? Pelas semelhanças, cada evangelho tem a sua singularidade, tá? Então vamos ver aqui algumas particularidades do evangelho, tá? De Mateus. Uma das coisas, então, mais valorizadas por um judeu é saber acerca de sua descendência. Por este motivo, Mateus apresenta logo de início do seu evangelho a árvore genealógica de Jesus, provando que ele é um legítimo judeu procedente de Abraão e de Davi. Então é interessante, né, gente? Quando você vai ler Mateus capítulo 1, vai contar toda a genealogia de Jesus, tá? Desde Abraão. E é interessante você notar o seguinte nessa genealogia: são 3 gerações de 14. Então quando você vê lá, são 14 gerações até chegar num determinado patriarca, depois mais 14 gerações, depois mais 14 gerações, até então que nasceu ali Jesus, né? Existe uma diferença, vamos dizer, de Lucas 3, que a genealogia de Jesus ali, quando ele vai também falar da genealogia, de uns aspectos diferentes, tá? Vamos ver aqui. Mateus, então, ele começa, né, a genealogia de Jesus, de Davi e de Abraão, tá? Você vai lá, você vai ver. Está saindo, então, de Abraão até Davi, de Davi até Jesus, tá? Qual é o objetivo, então, de Mateus?
demonstrar que a linhagem de Jesus é real, ou seja, vem do rei Davi. Então, lembrando assim, Jesus é um rei. Só que a maneira que Mateus está colocando o rei Jesus não era da maneira que os judeus estavam esperando. A expectativa deles era que Jesus viesse numa realeza para combater o Império Romano. Essa era, eles queriam essa libertação. Mas Mateus não estava vendo dessa forma. Ele estava falando como um rei, mas um rei celestial, né? O rei Jesus era um ser celestial que veio para libertar quem? Os judeus do Império Romano? Não, para nos libertar do pecado, para que a gente tivesse a salvação. Esse é o foco, então, de Mateus, tá? Já a genealogia descrita então por Lucas, então vem de Adão. Ele já vai lá atrás buscar em Adão a genealogia de Jesus, está provando assim a humanidade de Cristo. Então aqui nós temos aquilo que a gente já falou em aulas passadas, né? Que Jesus ele é 100% humano, como ele é 100% Deus. Então aqui, através da genealogia descrita então por Mateus e Lucas, a gente vê que converge esse ensinamento, né? Não é uma coisa assim tirada da cartola, né? É algo que está embutido dentro da palavra de Deus e que a gente precisa estudar para a gente entender Jesus. Porque o que acontece? Muita gente fala muita coisa de Jesus. Nós aqui não vemos muito porque nós somos crentes, estamos dentro da igreja, né? E para nós isso aí é uma coisa normal, não tem dúvidas que Jesus era humano e era também o Filho de Deus. Mas tem gente, por exemplo, que não acredita que Jesus é Deus. Entendeu? Ele é o Filho de Deus, então ele não é Deus. Mas a essência dele é divina, né? É de Deus. Então, às vezes, tem pessoas que é difícil de entender, tá? Mas aqui, então, fica, né, provado que realmente ele é Deus e ele é humano, né? Bom, outra característica que a gente tem do livro de Mateus é os sermões, vamos dizer assim, as pregações de Jesus. Ao todo, se não me engano, são umas 5 pregações que Mateus, então, descreve e narra aqui no livro dele. É óbvio que teve milhares e milhares de outras, né? Jesus, todo lugar que ele estava pregando, né? Ele trabalhava muito, ele não tinha descanso. Mas veja bem, isso está, né, o Sermão da Montanha, está no capítulo 5 a 7, né, de Mateus, tá? E também está registrado no livro de Lucas, capítulo 6, tá? Olha, quando a gente vai ler, realmente é um dos textos mais belos, tá? E confrontadores da Bíblia, tá? Então nós temos esse teólogo, o Stott, que é um escritor maravilhoso, muito bom ler os livros dele. Ele diz o seguinte: o Sermão do Monte é uma das partes mais conhecidas dos ensinamentos de Jesus, embora se possa dizer que seja a menos compreendida e certamente a menos obedecida. Por que Stott faz essa afirmação? Então vamos dar uma olhada aqui no próprio sermão. Nós não vamos ver o sermão todo porque ele é bem comprido, mas aqui nós vamos só detalhar algumas coisas que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Aqui está: ame seu inimigo e ore por quem te persegue. Não é um sermão muito que as pessoas gostam de ouvir hoje, né? Pensa bem nisso. Perdoe todas as ofensas. Não faça nenhum ato espiritual com a finalidade de ser visto
pelos homens. Veja bem, quantas pessoas hoje vão para as redes sociais, põem lá um dinheirinho com a pessoa que está lá e registra o selfie. Não é isso? Se for ferido em um lado da face, não revide, mas ofereça o outro lado. Difícil é, gente. Mas é o ensino de Jesus. Ele falou que é para fazer isso. Alegrem-se ao ser perseguido por causa de Jesus. Quantas pessoas se alegram hoje? Primeira perseguição, quantos deixam Jesus pelas perseguições? Desistem da caminhada, da fé, porque alguém criticou, alguém desprezou, alguém perseguiu. Mas Jesus também disse, né? Aqueles que querem viver conforme a vontade, né, de Deus, eles vão padecer perseguições. Por quê? Nós estamos na contramão do mundo, né, meus filhos? Nós estamos na contramão. Jesus é completamente a contramão do mundo. Contente-se com o pão de cada dia. Às vezes nem sempre estamos contentes. Deixe sua vontade em segundo plano e a de Deus em primeiro. Aqui eu acho que a gente peca, né? Quantas vezes nós deixamos de buscar as coisas de Deus para buscar os nossos próprios interesses? Né? E aí detalhes todos os dias, todo momento. Vir na igreja, no estudo bíblico, já pôs Jesus em segundo plano, porque se nós somos membros, né, dessa comunidade, nossa obrigação é participar de todas as atividades da igreja. Claro, tem um dia, tem momentos que não dá, aí tudo bem, mas se a gente pode, deve vir. Não seja materialista e não ame ao dinheiro. Acho que é uma palavrinha que está bem fora, né, do que acontece. Não seja ansioso por causa das coisas terrenas. Então você deu para entender porque tanta gente negligencia o Sermão do Monte? O Sermão do Monte não é a pregação palatável, né? Que todo mundo gosta de sentir aquele docinho. Hoje todo mundo quer a pregação doce, né? Vai dar tudo certo, ser uma bênção, vai ter portas abertas, né? Você é demais, você é o cara, Deus é contigo, você é uma realidade para Deus. Então é o erro. Infelizmente, meus queridos. Por isso que Mateus já sentiu isso nos tempos dele. Essa situação do mundo que nós estamos vivendo hoje não é uma situação de agora, é uma situação já de todo o início, de toda a humanidade, né? Porque a gente vê o quê? Ele já estava preocupado, né, Jesus, com todas essas coisas, por isso ele estava pregando, para exortar as pessoas a praticar os ensinamentos dele. E aí nós vamos ver algo tão interessante que Mateus captou tudo isso tão bem de Jesus, que logo mais para frente ele vai falar do fim do mundo. É interessante, não é não? Agora sobre a igreja, o que Mateus fala então aqui, né? Olha que interessante, gente. Mateus, ele é o único evangelista que menciona a palavra igreja. 3 vezes no Evangelho de Mateus a gente vai ver a palavra igreja. Já nos outros evangelhos a gente não vê a palavra igreja. Então ele já está iniciando aqui a ideia do que é ser igreja, né?
Então nós vemos aí primeiramente, né, que a igreja é um projeto de Deus. Já começou, né, após a morte, ali quando os discípulos ficaram reunidos, orando para receber então ali o Espírito Santo. Então Jesus já estava com essa ideia da igreja, né, para nós. Então a igreja, quem que é? É de Jesus, né, gente? Ele é o dono da igreja. Porque a igreja, sem Jesus, ela não existe. Só existiu porque Jesus morreu e ressuscitou, então nós temos a igreja, né? O apóstolo Paulo lembrava sempre, né, que Jesus é o cabeça da igreja e nós os membros, né? Ele é o cabeça, ele é o poderoso chefão que manda e que dá as ordens, e nós obedecemos porque nós somos servos, né? O nosso trabalho é servir a Jesus Cristo e saber servir, porque um servo, para ele ser um bom servo, ele é obediente, né? Porque se ele não obedece a Cristo, ele não é um servo bom, segundo as parábolas de Jesus, né? Eu estou falando aqui é de Cristo. Bom, a igreja de Jesus, por meio, né, dele, é poderosa, né, pela ação do Espírito Santo, que tem um poder extraordinário. Jesus disse, né, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sós. Eu vos mandarei o Espírito Santo. Quando foi anunciada a vinda de Jesus para José, né? José, quando descobriu que Maria, né, estava grávida, ele quis deixá-la secretamente, diz a Bíblia, né? E aí ele recebeu um anjo em sonho que disse: José, não repudia sua mulher, porque o que ela está gerando no ventre é do próprio Espírito Santo. E você vai pôr o nome dele de Jesus Emanuel, que é Deus conosco. A tradução de Emanuel é Deus conosco. Então, nós não estamos sozinhos. Ele está todo o tempo conosco através do Espírito Santo, nos ajudando, nos orientando, nos protegendo, nos livrando, né, de todos os perigos. Então, esse é o nosso Jesus, maravilhoso, né, que a gente ama tanto. Bom, a teologia, vamos falar um pouquinho da teologia, temos mais aí uns minutos. O Evangelho de Mateus trouxe uma rica contribuição à teologia cristã. Então vamos ler aí. Este Evangelho foi o que mais influenciou a história da igreja, o Evangelho então de Mateus. No século II, ele já era conhecido em todo o cristianismo, formava base para as instruções sobre as palavras e a vida de Jesus Cristo. Então vamos aqui, né, destacando as principais ideias agora, né, teológicas que decorrem então do livro de Mateus. Vamos aprender aqui o que ele fala. Ele vai falar várias vezes sobre o reino de Deus, tá? Aparece 32 vezes ele falando sobre o reino de Deus. E por isso nós entendemos que para ele era algo muito importante. Já os evangelhos de Marcos e Lucas, a gente ouve reino de Deus. E aí fica, reino do céu, dos outros, reino de Deus. E daí, tem dois reinos? Não, meus queridos. Nós estamos aí tratando de um reino só, né? Um falava reino dos céus no sentido de dizer o reino está lá em cima, né? Está nos céus, ou seja, o reino que é sobre todos, né? Como se fosse que cobrisse toda a terra, né? E todo o universo. E o outro então já fala o reino de Deus, porque é óbvio que o reino do céu só pode ser de Deus, não existe outro, né? A não ser a Deus, né? Então era a maneira como ele quis transmitir aos judeus, porque
falou, que o Evangelho de Mateus está mais direcionado aos judeus convertidos. Então, para os judeus, era comum pensar em reino dos céus. Por quê? Porque eles já vinham do aprendizado lá da Torá. Eles já tinham bem claro na mente deles os ensinos de Deus, o Deus que vive nos céus. Já os outros evangelistas que têm um outro foco de público, então já ficava reino de Deus para entender que é de Deus. Pronto, tem dúvida, é de Deus, né? É interessante aqui que eu lembrei, né, que Jesus às vezes ele falava: para vocês eu vou dar a interpretação da parábola, mas para eles só a parábola. Por quê? Porque a multidão ainda não tinha condições de entender as coisas de Deus, entendeu? Então era mistério, né? E até hoje, né? Quantas pessoas estão dentro das igrejas hoje e não sabem nada da Bíblia? Você vai explicar alguma coisa, a pessoa não entende, porque se a gente falar somente coisas espirituais, quantas pessoas não vão captar o que você está falando, né? Então, mais ou menos é a mesma ideia. E veja só também, por quê? Os judeus tinham uma expectativa muito grande na vida dos descendentes de Davi, que reinaria em Jerusalém. Aquela ideia que eu já passei para vocês, né? Por causa da dominação, então, vigente na época, tá? Dominação romana. Então, eles possuíam uma visão humana e material do reino de Deus. Todavia, João Batista anunciava que o reino dos céus está próximo, né? Então, a chegada aí de João Batista era anunciar que esse reino estava próximo. Ou seja, quem era o reino? Jesus. Era ele que estava próximo, né? Ele estava próximo e era dos céus. Por quê? Porque trazia salvação, eternidade. Estava falando de eternidade. Não estava falando de rei vestido com toda a sua pompa num castelo para libertar o povo judeu. Não, ele estava falando do rei celestial, né? Então essa é a ideia do reino dos céus, tá? Outro foco aí, então, do livro de Mateus é falar que Jesus é o rei. Ele é o rei, não é o rei, ele é o rei, tá? Um dos objetivos mais claros de Mateus, então, é apresentar Jesus como rei, tá? Para o quê? Cumprir, com R, para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Então, Jesus foi mal interpretado até por alguns dos seus discípulos, que aguardavam apenas a libertação política, né, do jugo romano, tá? Nós já falamos sobre isso. Vou andar aqui um pouquinho para não ficar, né, muito comprido. Jesus estabelece seu reinado nos corações, né, não é como um rei, impulsionando seus súditos, que somos nós, seus servos, a viverem de acordo com os padrões éticos do seu reino. Então essa é a ideia de Cristo, né? Formar em nós um caráter de reino de Deus, né? Tanto é que ele diz o quê? Nós temos que ser o quê? Luz. Ninguém vai virar um farolete, né? Sair iluminando, não é isso que ele estava falando. Não, se eu sair com uma tocha na mão. O que Jesus quer dizer que nós temos que ser luz? Não? Fazer a diferença, né? Fazer a diferença. Não ser igual ao mundo. Nós temos que ser diferentes, nós temos que ter comportamentos diferentes, atitudes diferentes, a maneira de falar diferente, a cortesia, a graça, a educação. Nós temos que ser um povo diferente do que tem aí. Porque
faz sentido. Né? Como é que nós vamos apresentar o nosso Rei, o nosso Deus, se nós não somos parecidos com Ele? Nós estamos vendendo um produto enganoso, então. Não é isso? Eu quero apresentar Jesus para uma pessoa e eu não tenho um testemunho bom. Não adianta. Então, isso que Jesus quer, aqui está falando do quê? De ética. O que é ética do reino? É isso. A gente ter uma conduta parecida com Cristo. Cristo, quando andava no meio do povo, como é que era ele? Ele era bagunçado, desorganizado, falava besteira. Era uma pessoa comum, simples, muito simples, mas tinha uma graça, tinha ternura, tinha amor pelas pessoas. Quando ele falava para as pessoas, ele olhava. Quantas vezes a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, né? Estendeu a mão, levantou. Então tinha esse contato para demonstrar o amor dele. E eu acho isso muito lindo. Né? Quando a gente consegue chegar nesse nível de maturidade espiritual, de verdadeiramente amar as pessoas como Jesus, faz uma diferença tremenda na nossa vida e na vida daquele que nós estamos amando. É difícil, né? Mas nós precisamos chegar nesse nível. É mais fácil criticar, né, do que amar. Exato. Então, nós estamos aqui, nós falamos disso já, né? O vaso nas mãos do oleiro. Então, estamos sendo trabalhados. Tem vezes que o vaso quebra, o vaso se deforma, mas Jesus continua trabalhando em nós, para que a gente chegue, né, neste nível. Porque o que diz a Bíblia, né? Que a porta da perdição é enorme. Tem um montão de gente passando por ela. Agora a porta do reino de Deus é estreita. Não é todo mundo que vai conseguir passar por ela. Bom, vamos lá. Missão evangelística. Qual é a missão evangelística, então, no caso do livro de Mateus? E essa é muito importante para nós. Um dos principais mandamentos que Jesus deu aos seus discípulos foi para pregar o Evangelho a todas as nações, o que é também chamado de a Grande Comissão. O propósito de criação da igreja não era para ser uma comunidade restrita de discípulos, pelo contrário, a ordem era: ide e fazei novos discípulos. A Grande Comissão tem alguns passos importantes que nós vamos ver. Então, gente, nós precisamos entender isso. Jesus começou com 12. Depois a própria Bíblia vai falar que tinha 120 e 240. E foi aumentando, e foi aumentando. Imagina, quando Pedro pregou, 3.000 a mais. Então, a ideia é, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós não podemos ficar dentro de uma caixinha. Né? Até hoje eu estava conversando com pastores, estávamos falando sobre isso. Nós precisamos sair das 4 paredes. Porque os crentes que estão nas 4 paredes já estão gordinhos. Né? Estão comendo aí toda quinta, todo domingo. Né? Agora, e os que estão lá fora? Talvez estão lá morrendo de fome, porque não estão comendo o pão da vida. E nós, como discípulos, temos que ir até essas pessoas e pregar onde a gente estiver. Né? Quem tem mais oportunidade de ter mais contato com pessoas, tem mais chances. Né? Quem trabalha com muita gente. Mas aonde a gente estiver, se a gente vê uma oportunidade, né, de levar para o Evangelho, nós vamos estar cumprindo então o ID, a Grande Comissão. Eu me lembro que quando
quando eu aceitei Jesus, eu fiquei muito cheia, né? De Jesus, com desejo ardente no meu coração, de tudo de Jesus. Era ler a Bíblia, era orar, era querer sair pregando. Eu saía assim com a minha irmã de carro, eu saía assim para fora da janela. Jesus te ama, porque eu queria transmitir aquela alegria, né, que eu estava em Jesus. Eu não me conformava em ficar com aquilo só para mim. Eu lembro que eu cheguei na minha casa, contava para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, todo mundo falou: acho que a Cristiane ficou doida. Tá bem não. Não tá bem não, tá alegre demais. E eu queria expandir aquilo, né? Então esse é o ID, é essa alegria que nós precisamos ter no nosso coração para falar de Jesus. Felizmente nós estamos vivendo um tempo que os crentes estão andando tudo cabisbaixo, triste. Não, gente, precisamos renovar isso aí. Vamos renovar a nossa vida em Cristo. E é só Ele que tem a água viva para completar o nosso vazio da nossa alma, do nosso coração. Não tem outro lugar para a gente ir beber essa água, não. Até domingo tivemos aí aquela pregação, né? O pastor falou sobre isso. É só Ele que pode completar o nosso ser, o nosso coração e todos os departamentos do nosso coração. Eu tenho departamentos que a gente não deixa Jesus entrar, né? Eu achei muito linda aquela pregação da pastora, quinta-feira, do iceberg. Precisamos cuidar desse iceberg, que é o nosso coração. Às vezes temos aquele pedacinho ali fora, que todo mundo vê, que está tudo lindo, maravilhoso, mas lá dentro tem um monte de coisa guardada lá que precisa, então, ser trabalhada, né? A grande comissão, gente, eu não vou enxergar agora é pequeno, não dá. Bom, eu vou ficar aqui para poder ler. Bom, a grande comissão está aqui. Algumas ideias do que a gente tem que fazer para a gente vencer, né? E fazer a vontade de Cristo. Disponibilidade para pregar. Tá sempre pronto. A Bíblia diz que é na hora e sem ser na hora. É o dia que der, aonde você estiver, tem que estar preparado para falar algo de Cristo, para contar algo de Cristo. Às vezes as pessoas acham tão complicado falar de Jesus, mas a Bíblia está repleta, né, de exemplos. Você lê, por exemplo, o livro de Mateus, ali mesmo você vai guardar tanta coisa, né? Para poder chegar e apresentar Jesus de alguma forma. Olha, Jesus disse isso, e conta a história, né? Está sempre pronto para isso. O discipulado, esse trabalho aí é um trabalho maravilhoso, que a gente precisa, estamos com ideia de desenvolver, que é esse trabalhar, né? De conhecer Jesus, pouco a pouco, cada dia um pouquinho, trabalhando, grupos menores, e a gente estudar, a gente orar junto, a gente crescer junto. Então isso aí forma, né, Cristo em nosso ser. Romper com as barreiras culturais. Às vezes temos barreiras, criamos essas barreiras. São barreiras às vezes até invisíveis, né? Mas nós precisamos vencer essas barreiras, vencer a barreira da língua, por exemplo, que é o nosso caso, estamos nos Estados Unidos. Às vezes ficamos pensando, como é que eu vou pregar para um americano? Não sei falar o inglês. Então nós precisamos vencer essas barreiras, nós precisamos estudar, nós precisamos aprender a falar. Pelo menos o mínimo que dê para a gente se comunicar e falar, pelo menos, Jesus te ama. Não precisa ser tanta coisa. Batizar, né? Precisamos, que é praticamente o primeiro passo, batismo. Quantas pessoas hoje estão na igreja e ainda não entenderam isso, não querem se batizar, ou acham que não estão prontos? Mas de fato, quem não se batizar não vai ser salvo. É Bíblia, né? Crer no Senhor Jesus
uma vez que eu aprendi algo, não pode morrer. Eu tenho que passar para frente. Hoje aqui eu estou fazendo isso. Eu estou passando para vocês algo que eu aprendi. Eu estou aprendendo, então não posso ficar guardando só para mim. As pessoas às vezes estão lá na igreja, domingo a domingo, ouve pregações, e ouve pregações, e ouve pregações. Você vai perguntar assim, e daí? Como é que é lá no teu trabalho? O pessoal sabe que você é crente? Não. Nem sabe. Porque nunca falou nada. Então, precisamos fazer o ID. E por último, gente, a escatologia, tá? Ou seja, Mateus então vai escrever sobre as últimas coisas, né? A gente vê uma nítida preocupação de Mateus então em registrar, né, a pregação de Jesus. Jesus pregou sobre os últimos tempos, né? E também ele pregou sobre se preparar para essa vinda dele, né? Vai acontecer o quê? O arrebatamento da igreja e posteriormente o julgamento final. Às vezes a gente fala isso ou lê isso, acha que é a história da carochinha, não vai acontecer. Ah, não, isso não vai acontecer. Não, querido, vai acontecer sim. Porque a palavra de Deus é a verdade. Nós não podemos ficar enganados. Nós temos que saber que sim, vai se cumprir toda a Escritura. A própria Bíblia diz o seguinte, que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Ela vai se cumprir. E nós temos muitos cumprimentos até hoje. Muitos. Que já se cumpriram. E o arrebatamento é quando a igreja nela vai ser levantada aqui da terra. Diz que um vai estar no campo, outro vai estar dando em casamento. Ou seja, Jesus quer dizer o quê? Vida comum. Vai ser um dia que ninguém espera, todo mundo vai estar tendo sua vida comum, como tivemos hoje. E de repente, a igreja vai ser arrebatada. E diz a palavra que um vai e o outro vai ficar. E eu estava assistindo Lajoso, o filme, né, Left Behind, Deixado para Trás, o último que foi lançado agora, a gente ficou em casa, fomos assistir. E achamos interessante, o que eu achei interessante, foi que a igreja foi arrebatada. Aí, o filme lá, a história do que está acontecendo depois do arrebatamento, e para a surpresa de todo mundo, quem ficou? O pastor da igreja. Eu achei que no fim do mundo, né? Todo mundo pastor. Mas, gente, ele depois ele se arrependeu e confessou. Gente, eu estava lá, eu pregava, eu orava, eu fazia tudo na igreja, mas eu não cria. Eu não estava crendo de verdade. Eu era um incrédulo. Veja só a que ponto chega o ser humano, gente, fazer um negócio sem acreditar no que está fazendo. É impressionante. Mas se a gente for ver na história hoje do que está acontecendo com as igrejas, é provável, sim. Porque tem cada coisa tão absurda acontecendo em algumas igrejas, que você fala, que é isso? É uma igreja? Não é possível. Né? Pastores rodopiando, sei lá, meu Deus, é tanta coisa que a gente está vendo nesses dias que só Jesus para dizer, né? Bom, conclusão, gente. Vamos para lá, final. O Rei Jesus está voltando, isso aí não tem dúvidas. E ainda há tempo para a igreja pregar com fervor o Evangelho a todas as nações. Precisamos rever as nossas agendas e programações a fim de encaixar eventos que visam buscar almas, pregar a conversão e a nova vida em Cristo Jesus, né? Não podemos ficar restritos apenas a fazer cultos para os que já são discípulos, pois a ordem é ide. Ide, gente. Nossa, é ide.
achamos que queríamos tentar uma vida nova. Engano nosso pensar isso. Jesus nos trouxe a essa nação para fazer o ID, para que a gente esteja numa outra nação falando de Jesus, e nós precisamos fazer isso. E para fazer isso, meus queridos, nós temos que ter comunhão com Cristo em primeiro lugar, ter uma vida de oração, né? Ser um estilo de vida orar. Não é só quando dá vontade, não. É pegar o nosso corpinho e falar para o nosso corpinho, vai lá orar. E nós vamos ter aqui na nossa igreja uma palestra no dia 29 sobre a oração e a intercessão. Maravilhoso esse estudo, meus queridos. Gostaria que todo mundo viesse para aprender de Jesus sobre a oração. Nós precisamos criar esse hábito para ter comunhão com Jesus. Então eles falam lá o seguinte, né, que eu estou lendo no livro, por exemplo, você tem que fazer como você faz com todas as coisas da sua vida. Por exemplo, você no seu trabalho você não organiza horários para fazer isso, para fazer aquilo. A oração é a mesma coisa, você tem que se organizar. Todo dia, naquele horário, eu vou orar. Todos os dias. Aí você vai lá, quanto tempo eu vou orar? Vou orar 15 minutos, vamos supor que você começa com 15. Nem que você não tenha vontade, você vai lá e fica lá aos 15 minutos. Porque se você não falar, Deus vai falar com você. Amém. Porque Ele está vivo. E Ele quer falar conosco. Em algum momento que você estiver ali, dedicando aquele tempo, o Espírito Santo, alguma coisa vai falar com você. E vai falar comigo. Então nós precisamos disso, comunhão com Cristo, oração, jejum, leitura bíblica, estudo bíblico. Quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, como eu falei aqui no começo da aula, mais revelações, mais poder, mais milagres, mais sobrenatural em nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Amém? É isso, meus queridos. Eu pus aqui um thank you, vou mostrar para vocês. A Cris, então. Ide. Se eu vim aqui, eu quero pregar, eu quero falar de Jesus. Esse dia aqui foi um dia muito especial para mim. Foi um dia que Deus derramou uma unção muito especial na minha vida. E eu estava debaixo de uma unção, de um Espírito, e eu queria que todos sentissem o que eu estava sentindo, né? Esse avivamento, essa alegria, esse mover do Espírito Santo na nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar, agradecer.